hoje, mas tem uma coisa curiosa, a Folha de São Paulo abriu espaço para um artigo do José Dirceu, vou botar aqui, esse artigo se chama Desafios da Próxima Década, né? E ele fala o seguinte, quer dizer, a gente publicou também trechos desse artigo, ele fala que a esquerda não tem força sozinha para promover as mudanças necessárias. Aí ele defende a formação de um bloco social voltado para o desenvolvimento, inclusive contemplando aí uma aliança com setores da burguesia. O José Dirceu, né, de fora, tem uma visão até melhor, né, do que está acontecendo. Né? Tem toda razão. Eu já disse isso várias vezes também. Né? O Congresso, né, o Congresso é um Congresso conservador, e isso aí não termina, não se soluciona mobilizando mais militância, vamos de casa em casa. Não, é uma coisa que é evidente. Tem 30 partidos, 20 são conservadores e 10 não são. Quem vai ter mais deputados? Os 20, né? Essa é a conta. Então não é uma falha da esquerda, não são os eleitores que fazem escolhas erradas, vamos conscientizar os eleitores que eles estão errados. É que tem essa divisão partidária. Enquanto continuar essa divisão partidária, os conservadores vão ter o controle do Congresso, vão ter o controle das prefeituras. Quem você acha que vai ganhar mais prefeituras este ano? 20 partidos conservadores ou 10 partidos não conservadores? É evidente, né? Quem vai ganhar. Então, é isso que o Zé Dirceu está falando. Né? Está falando isso aí, que a esquerda sozinha não é capaz de levar os projetos adiante, né? Então, é evidente que é preciso, mas é como todo artigo, né? Toda teoria, precisamos disso, precisamos daquilo, temos que fazer isso. Agora, como fazer isso que é no dia a dia, na prática, né? Isso aí não dá para ensinar. A ideia de acordos específicos, chamados acordos pontuais com setores da burguesia, em cima de pontos específicos e objetivos definidos, e papéis claros, né? Não só é indispensável. Enquanto nós vivemos no regime... que é o regime que a gente tem, o regime da propriedade privada, onde quando o capital privado tiver recursos e capacidade de investimento, e disposição de investimento, quando tiver tudo isso, eu acho assim, absolutamente necessário e eu acho importante. O que eu acho que, vamos dizer assim, a gente precisa ter, assim, ter uma certa clareza, é que muitas vezes assim, você quer fazer uma aliança, você tem vontade de fazer essa aliança, o outro lado afirma que está se aliando, mas na verdade está se sabotando. Faz corpo mole, não investe, quer os recursos do Estado para prover a sua própria indústria, e os investimentos que ele realmente deveria colocar, fazer a sua parte, ele não faz. Essa, vamos dizer assim, é a triste história da colaboração, que, vamos dizer assim, não é uma novidade, não é... vamos pensar assim, Getúlio fez vários pactos com o empresariado. Em alguns momentos o empresariado apoiou, em outros momentos ele traiu. Né? O que foi Jango? O mesmo processo. Ou seja, então a gente tem que ter clareza. Eu acho, sim, o governo quer desenvolver a indústria. A indústria é mais do que necessária, é uma necessidade do nosso tempo. Uma indústria bem diferente daquela que a gente vê nos filmes, daquela que a gente estudava, com operários de macacão, entrando às 8 da manhã na fábrica, comando lanche, tudo isso. É uma outra coisa, mas é indústria. Essa indústria é importante, o país necessita disso. Não vamos ter um retorno ao artesanato. É indústria, sim, que é necessária. Agora, precisa saber que impactos bem precisos. Eu acho que sim. Agora, atrás do dinheiro do governo, todo mundo está. Dar a contrapartida, nem todo mundo tem disposição. A esquerda sozinha não tem maioria para fazer reformas estruturais, escreveu o José Dirceu na Folha de São Paulo. E aí ele diz também, também não consegue sozinha construir um projeto nacional de desenvolvimento que resolva os pontos de estrangulamento do crescimento. Os juros e a concentração de renda realimentados pela estrutura tributária baseada no consumo e na produção. As bancadas conservadoras de direita e dos bancos bloqueiam os instrumentos que poderiam superar os impasses nacionais. Baixa poupança, investimento e produtividade. E aí ele continua. Revelada na pandemia e na guerra da Ucrânia, nossa dependência em chips, fertilizantes, agrotóxicos, fármacos e produtos químicos é quase total. O Brasil pode e deve superar essa dependência, que é de interesse nacional, não só da esquerda. Quer dizer, para essa reindustrialização, ele defende que faça ali digamos assim, um amplo acordo com certos setores da burguesia para alavancar esse desenvolvimento. Há um dilema no caminho que o Zé Dirceu propõe. Qual é o dilema? Eu reconheço como ele, concordo com ele, sobre a fraqueza da esquerda, que a esquerda hoje, sozinha, não tem força para fazer as reformas estruturais. Mas é que o problema é mais grave. Ao contrário do que ele parece acenar no artigo, eu não consigo ver nenhum setor da burguesia disposto a fazer um acordo para realizar essas reformas estruturais. Então, o impasse é muito mais grave.
Se nós queremos fazer as reformas estruturais e não temos força, não será com uma aliança com setores da burguesia que essas reformas serão possíveis, porque não existem esses setores da burguesia dispostos a apoiar essas reformas estruturais. Então, a discussão, eu creio, que ela deveria estar posta de outra forma. Como é que a esquerda deixa de ser fraca e passa a ser forte? Eu não acho que isso vai se resolver, ao contrário do que acena meu grande amigo e companheiro Zé Dirceu, eu não acho que isso vai se resolver por alianças, embora alianças sejam importantes. Isso tem que se resolver por uma política que permita à esquerda ter força, ter capacidade de mobilização, ter hegemonia. Eu acho que o Zé Dirceu, no artigo, dá muito relevo ao tema alianças, que é um tema importante, e dá pouco relevo ao tema hegemonia, ou seja, a como a esquerda pode ter musculatura para dirigir um processo de mudanças. Esse é o tema. Ele acena com essa questão, claro, quando ele diz que é necessário renovar as forças de esquerda, que é necessário encontrar caminhos que voltem a tornar possível a mobilização de massas, mas eu creio que a questão principal não está nas alianças, está na construção de força própria. E não é possível construir força própria, penso eu, sem um programa muito claro, sem um programa muito firme, que mostre para a massa das pessoas no nosso país que a esquerda é portadora de um outro projeto civilizatório, que a esquerda é portadora de um outro projeto de sociedade, que a esquerda é antissistema, que a esquerda quer romper o atual sistema econômico e político, que a esquerda é, se nós quisermos usar um linguajar já antigo, que a esquerda é anticapitalista, que a esquerda é antiimperialista, que a esquerda quer uma mudança profunda. Sem isso, na minha opinião, não se constrói força. Isso não quer dizer negar as alianças, mas escolher o que tem que estar no centro da nossa estratégia. São as alianças ou é a construção da força de esquerda? Qual é o elemento principal? Um é o principal, o outro é o secundário. Porque se construir força própria de esquerda é o elemento principal, você tem que ter um programa mais radical, você tem que propor um caminho mais profundo, ainda que o custo a pagar sejam alianças mais restritas. Se você acha que a questão principal é a das alianças, você tem que ter um programa mais rebaixado, um programa mais moderado, um programa mais gradualista, só que este tipo de programa corre o risco de não ter capacidade de mobilizar sequer a militância de esquerda. Então, é um dilema político fundamental. Vamos olhar para o que faz a extrema-direita, Daphne. A extrema-direita fez uma opção que não é das alianças, é do programa duro, ultraliberal. Não é? E a extrema-direita está ganhando força pela dureza do seu programa.